Olá, meus amigos. Hoje vamos continuar o estudo de Gênesis, a criação, a formação de tudo. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Deus, ele não faz nada mal feito. Tudo de Deus é perfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo, não existe nada que não é perfeito. Tudo tem seus mínimos detalhes. Só que o cientista, ele alega que no passado teve dinossauros na Terra, habitou dinossauros, e na queda de um meteoro houve a destruição em massa de todos os dinossauros da Terra. Não tem como você falar que nessa parte que não existiu dinossauro não é verdade, porque eles estão achando ossadas, petrificadas. Então eu acredito que houve dinossauro na Terra, porque Deus ele criou o céu e a terra, e ele pode ter criado os dinossauros antes da gente. Se vocês der uma olhada, quando os hebreus, eles entram na Terra Prometida, há relatos, há um relato muito forte que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, esse cacho de uva era muito grande. Então, pode ter sido isso uma verdade, mas vamos fazer uma pequena correção. Deus criou os céus e a terra, ele não faz nada imperfeito, nada. Tudo tem a perfeição de Deus. E logo em seguida, no versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia. Aí está o detalhe. A terra era sem forma e vazia. Então quer dizer, Deus fez ela sem forma e deixou lá para fazer de novo, mais para frente? Não. Deus nos ensina que nós não podemos deixar nada para depois. Então, o cientista, ele fala que caiu um meteoro na Terra e destruiu tudo. Mas Jesus, ele nos dá uma pista que o diabo, Satanás, caiu na Terra como um raio. E nós sabemos que os anjos, esses demônios não são pequenos, eles são grandes. Imagina a terça parte, aquele monte de anjos que rebelaram contra Deus caindo na terra. Eles destruíram tudo a terra. A terra ficou realmente sem forma e vazia. Então, quando o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas, né, ele andava por cima da terra, só tinha trevas aqui. Tinha acabado tudo, só tinha demônio, trevas, escuridão, não tinha nada. Foi aonde que Deus ele começou a formar a terra. Ele fez a separação das águas e formou a terra novamente. Um caso muito interessante que passa um pouco desapercebido de todos é que no sexto dia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. E ele continua: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi.
E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era bom, e foi tarde e noite, tarde e manhã, o dia sexto. No sétimo dia ele descansou. Só que ele fez o homem, ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Deus, ele é vivo, só que ele é espírito. Então, se ele criou o homem e a mulher à sua imagem, creio eu que seja a nossa alma e não o nosso corpo. Creio eu. Isso é um entendimento meu. Por quê? Porque o espírito, ele não tem sexo. O espírito aqui, ele teve que ser, a alma, ela teve que ser formada, homem e mulher, para que no momento que ela fosse chegar ao corpo, que ela fosse conectada ao corpo, uma alma ia ter que ter postura de mulher, agir como mulher, e a outra alma agir como homem. Vou tentar explicar para vocês. O espírito, ele não tem sexo. Não pensa vocês que lá no céu as pessoas vivem fazendo sexo. Não existe isso. Lá no céu não vai ter esse negócio de ter filhos lá no céu. Quem for salvo não vai se lembrar de mais nada. Então, se você é casado, a tua mãe, o teu pai, se todos eles forem salvos, lá no céu vocês não vão se lembrar um do outro. Vocês serão limpos. Lá no inferno, as almas que estarão no inferno, elas vão se lembrar de tudo que fez na terra. Então, os que estão lá no inferno vão se lembrar das pessoas que mataram, vão se lembrar das mentiras, de todas as coisas erradas que fizeram. Porque lá no inferno, eles vão ver o motivo que eles estão lá. Só que no céu, você não vai ter lembranças de mais nada. Por quê? Imagina você lá no céu e se lembrar de uma pessoa que você amava aqui na terra e essa pessoa foi para o inferno e você para o céu. Você acha? Como ficaria uma pessoa? Fala, poxa, minha mãe ou meu pai está lá no inferno e eu estou aqui no céu. Essa pessoa ia ficar triste, não ia ter. Então ela não vai se lembrar do passado dela. Ela vai ser totalmente transfigurada, limpa. Haverá pureza, luz, né? Ela não vai se lembrar de nada. E ela não vai ficar arrumando namorado por lá. Esse negócio de namoro, esse negócio de casamento, é só aqui na terra. Frutificai, multiplicai e encher toda a terra. Então, aqui, no meu entendimento, a imagem e semelhança de Deus é a nossa alma. É a criação da alma. Porque no sétimo dia Deus descansa. Mas não é que ele descansou, ficou parado, não. Porque o Senhor Jesus fala que Deus trabalha dia e noite, ele não tem descanso. Mas quando você faz algo, um bolo, ou você pinta uma parede, ou você faz alguma coisa, você dá uma paradinha para apreciar aquilo que você fez. Então Deus deu uma parada para ver tudo que ele fez, a maravilha que ele fez, o mundo, o homem, tudo. Então no sétimo dia ele descansou. E aí em seguida, depois que ele fez tudo, que ele abençoou o sétimo dia, que é o sábado, ele plantou o jardim no Éden. Ele plantou com as suas próprias mãos, ele fez um jardim. E esse jardim, vendo a localidade dele, é quase certeza que seria ali na região do Iraque e Irã, porque esses rios, eles saem dali.
Rio Pison, ainda existem esses rios. E ali naquela região do Iraque e do Irã. E analisando essa parte do local onde foi plantado o Jardim do Éden, é o mesmo lugar que levantaram a Torre de Babel e teve a Babilônia. Foi lá naquela região lá. Então, as três cidades mais importantes da Bíblia é Jerusalém, Egito e o Iraque, que é a Babilônia. Iraque, Irã, antiga Babilônia. Então, depois que Deus plantou o Jardim do Éden, aí que ele formou o corpo do homem. E nessa que ele formou o corpo do homem, ele veio com a alma que ele tinha criado e colocou no corpo do homem e soprou o espírito da vida. Como que você consegue entender o espírito ou enxergar o espírito da vida? Você não consegue enxergar o ar. O ar é a presença do espírito da vida. Então ele soprou nas narinas do homem, de Adão, o espírito da vida. Então ele soprou o ar, ele deu fôlego a Adão. Adão, ele recebeu o fôlego, o espírito da vida. Algumas empresas, elas tiram o ar, né? Eles têm uma embalagem que praticamente não tem ar, principalmente algumas empresas frigoríficas, né? A carne vem praticamente sem ar por dentro, sem oxigênio. E eles acreditam que dura mais tempo. Porque se tem ar ali, tem o espírito da vida, então vai procriar, vai aparecer muita bactéria. Então, enquanto existir o espírito da vida na Terra, você está respirando ar. Veja que os bombeiros, quando a pessoa se afogou, ele vem e sopra o espírito da vida na pessoa, o ar. Então, o espírito você não vê, mas ele está no meio de nós, ele está entre nós. Então, a Bíblia diz que quando chegar o dia da pessoa sair da terra, ele retira o espírito da vida que volta para ele. O espírito da vida volta para Deus. O corpo, ele é feito da terra, ele fica na terra. Ele cai na terra. Aí você que está me vendo, você vai para um lugar que você, por livre-arbítrio, escolheu. É porque avisado você está sendo. Então, ou você vai ser levado pelos demônios ao inferno, ou você vai levar pelos anjos de Deus ao céu. A escolha é sua. Você tem um livre-arbítrio. Então, pensa bem, né? Se vale a pena perder essa chance que Deus está dando para você de morar com Ele eternamente. Porque o espírito ele não morre. Só sai do corpo que cai na terra. Você vai morrer para esse mundo. Mas você vai ser tirada desse corpo. Esse corpo, na realidade, ele não é seu. Ele é emprestado seu. Aqui na Terra não tem nada nosso. Tudo é emprestado. Então esse corpo, ele é do Espírito Santo. Por isso que você tem que tomar cuidado com esse corpo aí. Você tem que tomar cuidado, porque é a casa do Espírito Santo, não é seu. Você está aí temporariamente para você mostrar para Deus que você quer viver com Ele. Então você vai passar por muitas provas nesse mundo, batalhas, tentações, por causa que o mundo foi entregue ao homem e o homem deu essa administração para o diabo. Então o mundo é de Deus, porém com a administração de Satanás. E estamos aqui pela misericórdia de Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus, nós temos essa chance de
ir para o céu, porque já estava tudo acabado. Nós estávamos já condenados. Jesus, ele comprou a nossa salvação. Então, ele sofreu para nos salvar. Então, o que eu tenho que falar para você? Você tem que prestar bem atenção nas suas atitudes. Ninguém consegue ser perfeito. Eu não sou perfeito, tenho muitos problemas, muitos defeitos. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico nervoso, às vezes dá vontade de xingar. E se eu cometo algum erro, rapidamente eu chego em casa ou no lugar onde eu estou, eu peço perdão a Deus, me humilho a Deus e peço a misericórdia dele para que, né? Mas como Jesus Cristo, ele veio na terra, ele sentiu e passou por tudo que nós passamos, então ele sabe do que nós passamos. Ele entende a nossa dificuldade. Por isso que ele nos perdoa. Se você cometeu homicídio, você fez muitas coisas erradas, você pode pedir perdão que Deus vai te perdoar. Porém, não erres mais. Agora tem pessoas que aprontam nesse mundo, bebem. A Bíblia não proíbe ninguém de beber. Porém, quando você está fora de si, quando você bebe, a tua mente ela fica à deriva. E é onde que os demônios eles agem na mente da pessoa, é o jeito mais fácil deles entrar na pessoa, é pela mente. Então, quando você não está bêbado, ou embriagado, ou drogado, é mais difícil os demônios vir entrar na sua mente. Eles vão mandar pessoas para te decepcionar, para te afrontar. Então, tudo é na mente. Tudo, o controle da sua salvação está nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Então você não está me vendo, você está vendo um corpo. E você é uma alma. Então Deus colocou a alma no corpo para viver temporariamente, porque Deus não quer mais ninguém obrigado lá com isso. Porque Satanás estava lá, ao lado de Deus, e se rebelou, não quis mais glorificar a Deus. Então agora qualquer criação de Deus que quiser viver com Ele, vai ter que provar para Ele que merece. Então não troque seus poucos anos de vida aqui na Terra pela eternidade com Deus. Não troque, pense muito bem no que você está fazendo agora. Pense bem. Não pense eu vou continuar com meus erros e aí depois eu me arrependo. Não, você não sabe o dia que você vai morrer. Você pode deitar hoje e não acordar mais. Ninguém sabe. Feliz é aquele que sabe que vai morrer e tem o dia certo, porque aí dá para se arrepender. Mas arrependimento é de coração, né? Tem gente que se arrepende da boca para fora. Então, nós somos espíritos, a nossa luta é espiritual, ao nosso derredor existe anjos e demônios. Deus é espírito, o Espírito Santo é espírito, Jesus é espírito. Então, a única coisa material é aqui na Terra, pois tudo é espírito. Sua luta é espiritual, a nossa luta é espiritual. Deus te proteja, a você e toda a sua família. Pense bem no que eu falei. Leia Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1. Leia. Medite em Gênesis. Livro de Gênesis, na criação. Leia até a parte que Deus ele descansou.
que é o sétimo dia. Leia essa parte e vê toda a maravilha que Deus fez e vê, medita no que você está fazendo. Deus te abençoe.